Portanto, eu venho representar o Instituto Nacional de Estatística, trabalho no Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais, em particular numa área que tem a ver com condições de vida. E esta área de condições de vida tem não só a ver com saúde, mas também tem a ver com outros aspectos, como, por exemplo, pobreza, desigualdade na distribuição de rendimentos e proteção social. O trabalho que eu venho apresentar é feito por mim, sim, claro, tem alguma colaboração minha, mas para ser justa, é maioritariamente desenvolvido todos os dias pela doutora Maria dos Anjos Campos, que está sentada a assistir e que enfrenta todos os dias os problemas estatísticos da qualidade dos dados. Eu vou primeiro tentar explicar como é que se enquadra o trabalho do Instituto Nacional de Estatística, que é a parte mais aborrecida daquilo que eu vou apresentar, e depois, seguidamente, apresentarei alguns resultados. A primeira coisa que importa dizer acerca dos óbitos por causas de morte que são desenvolvidos pelo INE, e são desenvolvidos pelo INE já desde 1969, portanto já lá vão 44 anos, é que recentemente este trabalho foi organizado no âmbito comunitário, ou seja, a nível da Comunidade Europeia foi reconhecida, isto em 2008, foi reconhecida a importância das estatísticas de causas de morte para os indicadores de saúde pública e, portanto, tudo isto resultou na aprovação de um regulamento em que um dos domínios tratados, e o regulamento é uma espécie de decreto-lei, há uma legislação sobre o que os países devem fazer em termos de causas de morte. Devo dizer que foi uma situação em que eu descobri que Portugal está bastante avançado em termos do que tem feito em mortalidade por causas de morte e bastante avançado não só pelos métodos que aplica, pelo trabalho que tem feito já há muitos anos e também pelo facto de conseguir publicar dados com bastante antecedência em relação àquilo que é exigido a nível comunitário. Pese embora algumas dificuldades que temos tido recentemente nos levam a publicar os dados só entre 9 a 10 meses após o fim do ano do óbito, veja-se que, por exemplo, a nível comunitário a exigência são 24 meses, portanto, nós estamos com uma enorme antecipação. A este propósito, gostava só de dar uma pequena nota, porque nos slides da doutora Helena Cortes Martins não estavam os dados de 2012 e eles, de facto, existem desde outubro de 2013. Já foram publicados. A fotografia do boletim que foi Sim, eu percebo. Mas era só para dar essa informação, porque, olhando para os slides, podiam achar que estávamos muito atrasados. O objetivo deste regulamento comunitário é, de facto, assegurar que existe um quadro comum para a produção destas estatísticas e, portanto, eu posso assegurar que estou a comparar dados, por exemplo, de Portugal com Espanha, que eles são comparáveis, que existe uma harmonização metodológica e que existe também uma harmonização em termos do momento em que eu consigo ter a informação. Como disse, um dos domínios do regulamento tem a ver com causas de morte. Este domínio reflete basicamente aquilo que em Portugal nós temos feito. Aliás, Portugal teve uma enorme colaboração no desenvolvimento deste regulamento e depois tem, deixo só ficar como informação, embora lateral, tem outros domínios de preocupação, como por exemplo o estado de saúde e determinantes de saúde, onde se enquadra aquilo que é o Inquérito Nacional de Saúde, os cuidados de saúde, onde se enquadram coisas como inquéritos aos hospitais, inquéritos aos centros de saúde, e depois, finalmente, acidentes de trabalho e doenças profissionais, que são matérias aqui em Portugal seguidas pelo Ministério da Segurança Social. Quanto à operação estatística, óbitos por causa de morte. É uma operação que não tem custos acrescidos no sentido em que é um aproveitamento de dados administrativos. Ou seja, nós não fazemos, contrariamente a outras áreas, não fazemos um inquérito para recolher esta informação. Nós vamos ter, junto das entidades que obrigatoriamente têm de recolher os certificados de óbito e, definindo de alguma forma algumas regras de apropriação, pedimos o acesso aos dados. Como disse anteriormente, este trabalho está a ser feito desde 1969, portanto existe um enorme manancial de informação disponível. Claro que em 1969
este trabalho era feito em suporte de papel. Não havia computadores, não havia registros informáticos, pelo menos aqui em Portugal, para estes efeitos, e, portanto, aquilo que nos baseávamos era nos registros que as conservatórias do Registro Civil faziam. Definimos com o Ministério da Justiça um verbete de óbito específico, que existiu em papel até há muito pouco tempo, e os conservadores, para além de registarem aquilo que, para efeitos de Ministério da Justiça, teriam de fazer, registavam também um verbete de óbito que depois era enviado ao INE e que o INE registava numa plataforma específica. O mesmo verbete de óbito era disponibilizado à Direção-Geral da Saúde para, com base na informação sobre causas diretas, a primeira causa, causas indiretas e as causas externas, mediante um modelo que é um modelo clínico médico de codificação, codificava a causa de morte de acordo com a Classificação Internacional de Doenças e devolve ao INE. Portanto, todo este trabalho é um trabalho feito sempre em colaboração com a Direção-Geral da Saúde. Até porque, de acordo com instruções da Organização Mundial de Saúde, a codificação tem de ter uma base médica. E, enfim, no INE nós somos conhecidos por muita coisa, mas não pelas questões médicas. Em 2006, deram-se os primeiros passos no sentido da desmaterialização desse tal verbete de óbito. E, portanto, houve um período ainda algo longo em 2006, em que subsistiram em simultâneo verbetes em papel e em formato eletrónico, e em 2007 conseguimos ter uma desmaterialização total. Isto teve custos bastante acrescidos em termos de atraso dos dados que depois, posteriormente, conseguimos recuperar. Como disse, entre 2007 e 2012, a transmissão eletrónica da informação a partir das conservatórias do Registro Civil, através do Instituto de Informática do Ministério da Justiça, foi integralmente desmaterializado. Está registada no sistema do Registro Civil e é enviada periodicamente ao INE. A informação que é recolhida para efeitos das causas de morte é basicamente aquela que está nos certificados de óbito e, portanto, tem a ver com a causa direta, com 3 causas indiretas e com uma causa externa. O nosso objetivo é, a partir deste conjunto de 5 causas, termos a causa básica de morte, ou seja, aquela que conduziu à morte em última instância. Vou passar aqui um bocado por cima, porque penso que já falei sobre este assunto. Portanto, o INE disponibiliza à DGS a informação sobre causas de morte num programa específico em que tem apenas a informação necessária para fazer a codificação da causa de morte e a DGS devolve ao INE os dados codificados. De referir que todos os dados que são recolhidos no âmbito do Sistema Estatístico Nacional são de segredo estatístico, estão sujeitos a segredo estatístico. Neste caso, tratando-se de dados da vida de pessoas, são dados pessoais e sensíveis e, portanto, o INE tem um extraordinário cuidado quando manuseia estes dados e com a sua disponibilidade ao exterior. A partir do final de 2012, passámos a ter o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, que é desenvolvido pela própria Direção-Geral da Saúde. Nós temos um grande interesse neste sistema. Aliás, desde 2009 trabalhamos muito proximamente com a DGS para assegurar que validações da informação estejam já inseridas no próprio sistema. Trabalhamos todos os dias com a Direção-Geral da Saúde para melhorar essas validações e o processo de registro dos dados, até porque a própria lei que rege o SICO determina que um dos fins do SICO é a disponibilidade de informação sobre óbitos por causa de morte para fins estatísticos do INE. Nesse sentido,
Depois de todo esse trabalho técnico de articulação de procedimentos, assinámos no dia 11 de setembro de 2013 um protocolo que define quais são as regras de interação entre o INE e a DGS com base no Sistema de Informação dos Certificados de Óbito. Alguns dados. Se olharmos para os dados entre 98 e 2001, entre 98 e 2001, verificamos que existe um pico de óbitos em 1998. Eu peço desculpa, mas não estão a aparecer os anos, portanto, eu consigo ver, mas peço desculpa, não se consegue ver bem. E, portanto, há ali um pico que é em 1996. E 1996 foi um ano do máximo para o número de óbitos por VIH em Portugal. Vê-se também depois que a partir de 2002, enfim, ali mais ou menos antes de começar a descer, que se iniciou uma trajetória descendente no número de óbitos em Portugal. Os mesmos dados permitem também ver aquilo que a doutora Helena Cortes Martins já referiu, que a mortalidade masculina é bastante superior à mortalidade feminina, apesar de que em dados de óbitos as duas linhas se estão a aproximar e, portanto, isso significa que o número de óbitos de homens está a descer relativamente em relação ao das mulheres. Acessível através do site www.ine.pt, onde podem encontrar uma quantidade enorme de indicadores sobre mortalidade, e em particular sobre mortalidade por VIH, e que, se precisarem de dados específicos, com detalhes que não encontram no portal, o podem fazer através do apoio ao cliente do INE, mail info@ine.pt. Muito obrigada.